Bom, pessoal, a gente vai falar da Serra Leoa. Como as atrocidades não são poucas, em Serra Leoa não foi diferente. Tá? A gente vai encontrar na Serra Leoa atrocidades assim tão grandes quanto entre Tutsis e Hutus. Serra Leoa também é um país extremamente pobre, né? É um dos mais pobres países do mundo. E vem sendo colonizado desde do século XV. Já foi palco de colonização, de exploração. Em 1460, Pedro de Sinha, um português, aportou na região da atual Serra Leoa, possibilitando o comércio de escravizados. Então, já desde o século XV, que Serra Leoa vem sendo explorada. No século XVII, os ingleses ocuparam a região. Em 1787, fundaram Freetown, destinada a receber os escravizados recambiados dos Estados Unidos e das colônias inglesas para a África. Por isso o nome, né, do Freetown. Eram devolvidos para lá os escravos que eram recambiados pelos ingleses quando o próprio governo inglês proibiu o tráfico de escravos, né? A lei Bill Aberdeen, que dava direito ao governo inglês de prender os navios negreiros que faziam o tráfico de escravos para a América. Mas os ingleses podiam fazer comércio, os ingleses podiam fazer escravos na África, isso não tinha problema. Bom, Serra Leoa, 1930, passou a despertar o interesse dos ingleses pela descoberta das minas de diamante. Então aqui a gente tem um fato importante, né? Serra Leoa é um país extremamente pobre, porém tem um subsolo extremamente rico em diamantes. Os maiores jazidas de diamantes do mundo estão em Serra Leoa. A partir de então, a região passou a ser fortemente controlada pelos ingleses, formando a elite colonial crioulos, para garantir a posse e a comercialização das pedras no mercado internacional. Então, aí a gente tem uma luta pela posse de pedras preciosas. E, obviamente, que os ingleses não vão querer entregar a Serra Leoa porque tem o comércio e a fonte dos diamantes que estão enriqueciam o país. Assim como os ingleses fizeram com o Brasil, né? Tomando quase todo o ouro do Brasil, com a Serra Leoa tomaram quase todo o diamante de lá. Em 1961, tem início o processo de emancipação política de Serra Leoa. Os ingleses, temendo perder o controle do rentável comércio de diamantes, tentam manter a hegemonia através de seus representantes nativos. Então, a forma para tentar conter o processo de independência foi dar cargos para os nativos de Serra Leoa para que eles tentassem reprimir os levantes com fins de independência, mas isso não foi suficiente. Em 1971, 10 anos depois, ocorre a independência. Siaka Esteves, do partido político Congresso de Todos os Povos, o All People's Congress, o APC, proclamou a independência do país. Na década de 1990, começa uma violenta guerra civil entre as tropas do governo e a Frente Revolucionária Unida. Então, aquela mesma e velha história que eu venho falando desde a Argélia. A gente já falou da Argélia, de Angola, de Ruanda, já estamos falando de Serra Leoa, e é o mesmo problema.
o problema vai ser a mesma coisa. Se torna independente. Depois da independência vem uma guerra civil para ver quem é que governa. Em Serra Leoa não foi diferente. Então tem as lutas do governo, né? Aqui a gente tem o partido político Congresso de Todos os Povos e a Frente Revolucionária Unida. Eles vão brigar pelo poder. Lutar pelo povo significava ganhar o controle sobre as minas de diamante. Isso era importante. Foday Sankoh, principal líder da Frente Revolucionária, espalhou o terrorismo pelo país, mutilando milhares de pessoas, escravizando outras milhares na extração de diamantes, raptando e treinando meninos para a guerrilha, matando povoados inteiros. Então a gente vai encontrar, por exemplo, documentários no YouTube, documentários de grandes redes, ABC, BBC de Londres, CNN e outras grandes emissoras, e documentários independentes, mostrando o relato das pessoas, o que as pessoas viveram. Tem imagens de meninos que mal conseguem carregar uma metralhadora Kalashnikov nas costas, e já era recrutado para o terrorismo do governo da Frente Revolucionária Unida. Então, as atrocidades que aconteceram na Serra Leoa são as piores possíveis. E a mutilação de pessoas. Então, tem uma imagem de duas mulheres mutiladas, que estão com os braços decepados. E quando elas eram mulheres ou homens, ou até mesmo bebês, tem imagens de bebês, de crianças de colo, com os bracinhos mutilados, os mutiladores chegavam para as pessoas e falavam assim: você quer manga curta ou manga longa? Se a pessoa falasse manga curta, a pessoa tinha o braço decepado aqui em cima, na altura do ombro. Manga curta. Se a pessoa dissesse que era manga longa, era decepado no punho. Tá? Então, era uma violência. Por que os braços eram decepados? Para que eles não pudessem votar nas eleições. Então, é coisas assim que você começa a pensar a que ponto chega a luta pelo poder na cabeça de uma pessoa que a gente chama de ser humano, se é que isso pode ser chamado de ser humano, né? Vamos para a imagem. Em 2001, acordos de paz negociados entre a Frente Revolucionária Unida e a ONU têm como consequências do imperialismo mais guerra civil. Implicaram um dos mais baixos índices do IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, em um país da atualidade. Então, continuam os problemas e Serra Leoa tem um dos mais baixos índices de desenvolvimento do mundo. Aqui, ó, uma foto do Malcolm Linton, Adama e Mariato Kumara posam em um campo para amputados na cidade de Murray, agosto de 1999. Aqui os braços, né, amputados na altura do punho. Então, elas optaram por manga longa. Integrantes do FRU tinham como prática cortar as mãos de indivíduos adultos para que não pudessem exercer o direito do voto. Antes da mutilação, indagavam: você deseja manga curta ou manga longa? Pense nessa atrocidade, nessa violência, né? Fora os relatos, se vocês procurarem os relatos, tem relato assim de 2 minutos, 3 minutos, um pouquinho mais longo, vocês ficam revoltados com os relatos, porque são muito chocantes, tá? São 8h59. Não vai dar tempo de terminar. Falta Moçambique e falta África do Sul. Então, vai ficar para a próxima aula Moçambique e África do Sul.
e os países da Ásia, mais 6 países da Ásia, mas daí eu termino que são mais curtos, tá bom? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Daí, pessoal, o que que vocês acharam? Muito trágico a aula para uma sexta-feira? Trágico, né? Ah, é É, um pouco, professor. é triste, né? Mas a gente não pode fechar os olhos para a realidade. É trágico. Eu gosto de uma frase que eu aprendi com uma amiga minha há pouco tempo atrás, mas que tem me dado muita força. Vai passar. Né? Essa frase tem me ajudado muito. Dentro das minhas dificuldades, eu sempre lembro. Por mais difícil que as coisas sejam, vai passar. Vai acabar, vai chegar um momento que vai passar. No caso deles, já passou. Ficaram as marcas, né? Mas tem muita coisa ainda para passar nesse mundo, para acabar. E nós, que somos estudantes, professores, que temos uma mente, graças a Deus, privilegiada, porque nós estamos numa instituição de ensino, daqui a pouco nós estaremos numa instituição de ensino superior, vamos ter uma profissão de nível superior, nós temos que ter uma mente aberta e temos que entender o passado para processar, né, no sentido de pensar o futuro melhor para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, para o mundo melhor. E a gente só consegue fazer isso se a gente fizer um, uma análise do que passou, né? E para fazer uma análise do que passou, a gente precisa revirar o baú e, infelizmente, encontrar algumas tragédias. Infelizmente, tem que ser assim. A vida não é feita apenas de flores. Tem flores que são maravilhosas, mas antes que a flor se torne maravilhosa, tem um caule e às vezes tem espinhos, né? A rosa é uma flor linda, cheirosa, perfumada, mas ela tem um caule e tem espinho. E se você não souber segurar com cuidado, você vai machucar a sua mão. Então a gente não pode ver só a beleza da rosa. A gente tem que entender também o caule e o seu espinho, tá? Por isso que a aula de história às vezes ela é um pouco trágica, um pouco pesada, mas é importante para você entender o processo que o ser humano passa e as atrocidades que ele comete para chegar ao poder. E a gente precisa entender até que ponto o poder é tão importante assim na vida das pessoas. Até que ponto é tão importante ter poder, tá? Então fica aí essa mensagem para a aula de hoje. Se possível, pessoal, leiam o restante do texto, leiam o texto sobre o, o ditador da Etiópia, para vocês verem como é revoltante a forma como ele tratava o povo dele, que a Etiópia é um dos países mais pobres do mundo também, né? E ele tinha serviçal lá para limpar o xixi do cachorro que fazia xixi no pé dos convidados. Tinha gente que era pago só para colocar a almofada para ele sentar. Leiam esse texto que está na apostila de vocês. Está na apostila de vocês. Leiam. Para a próxima aula a gente só discutir ele. O professor não precisa ficar lendo para vocês, tá? Eu termino a aula de hoje na esperança de que aulas melhores virão pela frente, com reflexões melhores e dias melhores, tá bom? Que nós tenhamos um abençoado final de semana, com muita saúde e muita paz, e que na próxima semana a gente tenha um novo encontro, também com muita saúde e muita paz e com notícias melhores, principalmente para nossa cidade, para nossa região, que toda esses vírus e essas notícias tristes vão embora com o vento e que ventos melhores soprem para o nosso lado. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau.
Tchau, Pro. Tudo de Falou, bom. professor. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof.